Imagine um mundo sem ruas, casas fixas ou supermercados. Um mundo onde não existem cercas, nem cidades, nem qualquer sinal de civilização moderna. Apenas a vastidão da natureza, com seus sons, cheiros e perigos, se estendendo até onde a vista alcança. Por milhares de anos, esse foi o nosso mundo. Éramos nômades. Não havia lares permanentes, nem endereço fixo. Cada abrigo era provisório, montado e desmontado conforme a necessidade, sempre prontos para partir em busca de melhores condições. As pessoas se moviam constantemente, seguindo os rastros dos animais e explorando novas áreas para encontrar plantas comestíveis. A paisagem mudava a cada estação, e a sobrevivência dependia da habilidade de ler os sinais da natureza. A vida era uma busca diária pela sobrevivência, carregando apenas o essencial. Tudo o que possuíam podia ser transportado nas costas ou em pequenas carroças rudimentares. O supérfluo era deixado para trás, pois o peso extra podia significar a diferença entre a vida e a morte. O sol e as estações guiavam a rotina. No inverno, buscavam calor e abrigo contra o frio cortante, reunindo-se ao redor do fogo para se proteger e compartilhar histórias. O fogo era mais do que calor. Era segurança, era lar temporário. Na primavera, seguiam as manadas, aproveitando a abundância de alimentos que a estação trazia. Cada deslocamento era uma nova oportunidade, mas também um risco, pois o desconhecido sempre espreitava. Não havia planos de longo prazo, apenas a preocupação com o alimento e abrigo do dia. O amanhã era incerto, e cada noite era celebrada como uma pequena vitória. As ferramentas eram leves, feitas de pedra, osso e madeira. Eram criadas para serem práticas, fáceis de carregar e substituir. Cada objeto tinha um propósito claro, resultado de gerações de experimentação e adaptação. A arte existia, mas era móvel, como as pinturas rupestres. Esses registros eram deixados em cavernas e rochas, contando histórias de caçadas, rituais e sonhos. A criatividade humana florescia mesmo em meio à incerteza. A organização social era simples. Um líder experiente, decisões coletivas, todos com funções claras. Cada membro do grupo era essencial, e a confiança mútua era fundamental para a sobrevivência. A sobrevivência dependia da cooperação total do grupo. Caçar, coletar, construir abrigos, tudo era feito em conjunto, pois sozinhos, poucos teriam chance de sobreviver. O conhecimento era passado oralmente, por histórias e canções. Os mais velhos ensinavam os mais jovens, transmitindo lições de vida, técnicas de caça e sabedoria ancestral, mantendo viva a memória do grupo. Essa vida nos ensinou a ser adaptáveis e cooperativos, mas era frágil. Bastava uma tempestade, uma doença ou um ataque de predadores para colocar tudo em risco. Secas, doenças ou mudanças climáticas podiam ser fatais. A natureza era imprevisível e a escassez de recursos era uma ameaça constante. A fome era constante, o futuro incerto. Cada dia era uma batalha silenciosa pela sobrevivência, e a esperança era sustentada pela força do grupo. Essa busca por segurança plantou a semente da maior revolução da história humana. O desejo de estabilidade e alimento confiável levou nossos ancestrais a experimentar algo novo. Foi quando decidimos parar de vagar e começar a plantar. Assim nasceu a agricultura, e com ela, uma nova era para a humanidade. Fim da cena. Tudo mudou quando alguém percebeu que sementes germinavam perto dos acampamentos. Essa simples observação foi um divisor de águas na história da humanidade. Antes disso, nossos ancestrais dependiam exclusivamente da caça e da coleta, sempre em movimento, buscando alimento onde pudessem encontrar. Assim nasceu a agricultura. O ser humano finalmente podia produzir sua própria comida, controlando o que plantava e colhia. Com ferramentas rudimentares, começaram a preparar a terra, aprendendo a cuidar das plantas e a selecionar as melhores sementes para o próximo ciclo.
Isso permitiu que grupos se fixassem em um lugar, sem precisar seguir as manadas de animais selvagens. Próximos a rios e terras férteis, as primeiras aldeias começaram a surgir, marcando o início de uma nova era. Agora era possível plantar, colher e armazenar excedentes de alimentos. Pela primeira vez, as pessoas podiam guardar comida para os períodos de escassez, garantindo maior segurança e estabilidade. A domesticação de animais trouxe carne, leite e força de trabalho. Bois e cavalos passaram a ajudar no cultivo, enquanto ovelhas e cabras forneciam lã e leite, ampliando as possibilidades de sobrevivência. Com comida garantida, as populações cresceram rapidamente e surgiram aldeias permanentes. As pessoas começaram a viver em comunidades maiores, compartilhando tarefas e responsabilidades. Casas passaram a ser construídas com materiais duráveis, como barro e pedra, protegendo melhor as famílias das intempéries e dos perigos externos. A ideia de propriedade privada surgiu. A terra cultivada era considerada da família, transmitida de geração em geração, mudando para sempre as relações sociais. O tempo ganhou novo significado. Era preciso planejar o plantio e a colheita, observando as estações e os ciclos da natureza para garantir boas safras. Surgiram os primeiros calendários, baseados no Sol e nas estrelas, permitindo prever o melhor momento para cada etapa do cultivo. O excedente de comida permitiu novas profissões. Artesãos, construtores, tecelões e comerciantes começaram a surgir, diversificando as atividades dentro das aldeias. Nem todos precisavam ser agricultores. Alguns podiam se dedicar a criar ferramentas, roupas e utensílios, tornando a vida mais confortável e eficiente. A sociedade ficou mais complexa e diversificada, com trocas, mercados e especializações, dando origem a novas formas de organização social e cultural. A agricultura transformou a vida humana para sempre, marcando o início da civilização como conhecemos. Fim da cena. A agricultura floresceu na Mesopotâmia, a terra entre rios, Tigre e Eufrates. As cheias anuais tornavam a terra fértil, permitindo o surgimento das primeiras cidades, como Uruk e Babilônia. O desafio era controlar a água, canais e diques, exigiam cooperação e organização. Isso levou à criação de governos centralizados e sociedades complexas. No centro das cidades, zigurates serviam como templos e centros administrativos. Invenções como a roda, o bronze e o sistema de tempo nasceram ali. Mesopotâmia foi o berço dos pilares da civilização. Enquanto isso, o Egito florescia às margens do Nilo, um rio de cheias previsíveis que transformava o deserto em terras férteis. O ciclo anual das águas era aguardado com ansiedade, pois dele dependia toda a vida egípcia. O Nilo permitiu o desenvolvimento da agricultura, possibilitando colheitas abundantes e a formação de vilarejos que, com o tempo, se unificaram sob o comando do faraó, considerado não apenas um governante, mas um verdadeiro Deus vivo. Toda a economia girava em torno do faraó e do rio, que eram vistos como fontes de prosperidade e estabilidade. O controle das águas e das colheitas era fundamental para a riqueza do reino. Os camponeses cultivavam a terra com dedicação, utilizando técnicas herdadas de gerações anteriores, e pagavam impostos em produtos agrícolas, sustentando o Estado e os grandes projetos de construção. A religião, profundamente ligada à ideia de vida após a morte, motivou a construção de pirâmides, templos e túmulos monumentais, que serviam como morada eterna para os faraós e nobres. O conhecimento em matemática, arquitetura e engenharia era essencial para erguer essas obras grandiosas, demonstrando o avanço intelectual e técnico dos egípcios. Assim, as cidades egípcias tornaram-se centros de poder, religião, comércio e administração, refletindo a complexidade e a riqueza da civilização do Nilo.
Com milhares de pessoas juntas, surgiram conflitos e a necessidade de regras. Assim nasceram as primeiras leis e governos, como o Código de Hammurabi na Babilônia. As leis limitavam a vingança e organizavam a sociedade em camadas rei, sacerdotes, militares, comerciantes, agricultores e escravos. Um governo central forte era essencial para grandes projetos coletivos, como muralhas e sistemas de irrigação. Os impostos sustentavam o funcionamento da cidade. A ordem e a cooperação tornaram possível a civilização urbana. A escrita nasceu da necessidade de registrar estoques e transações. Na Mesopotâmia, evoluiu para a escrita cuneiforme. No Egito, para os hieróglifos. A escrita permitiu leis, contratos e história registrados com precisão. Os escribas tornaram-se uma elite essencial. A religião unia a sociedade, explicava o mundo e legitimava o poder dos governantes. Os templos eram centros espirituais e econômicos. Escrita e religião foram as bases do mundo material e espiritual das primeiras cidades. Nenhuma cidade era autossuficiente. O comércio era vital. Mesopotâmia e Egito trocavam grãos, metais, madeira e bens de luxo. O comércio trouxe não só mercadorias, mas também ideias, tecnologias e culturas. A escrita e sistemas de pesos facilitaram as trocas. O escambo evoluiu para o uso de metais como moeda. Comerciantes enriqueceram e criaram redes que conectaram o mundo antigo. O comércio acelerou a inovação e a diversidade cultural. A vida nas primeiras cidades tinha semelhanças e diferenças com a nossa. Cerveja era alimento básico e forma de pagamento. As cidades enfrentavam problemas de lixo e doenças, mas algumas, como Mohenjo-Daro, já tinham sistemas de esgoto. O lazer incluía jogos de tabuleiro e música. Leis regulavam profissões e responsabilidades, como no Código de Hammurabi. A especialização e a interdependência cresciam. O cotidiano urbano era inovador, mas também desafiador. Somos herdeiros diretos dessas primeiras cidades. Nossa organização social, leis, governo e até o tempo têm raízes na Mesopotâmia e no Egito. A decisão de viver em cidades moldou o mundo moderno. O alfabeto, o relógio e as instituições vêm dessas civilizações. Os desafios de ontem ainda são os de hoje: comida, justiça, convivência. Estudar o passado é entender nosso presente. Vivemos nas cidades que eles sonharam, um processo que começou lá e continua em nós.